Tá. O cristão e o mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Jesus. Está em Marcos, capítulo 4, versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma, que deseja seguir o Salvador, é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, ele surgindo no coração, a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram, quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora, e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais, e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Comenta agora. Não, primeira prece. Tá, ok. Olha de Emmanuel, tá? Tá bom. Obrigada. Deixa eu ver. André, você pode fazer a prece? Sim, né? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, mais um dia cheio de oportunidades de colocar os teus ensinos em prática. Ensinos tão esclarecidos pela doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudarmos juntos, refletirmos sobre a vida. Ampara, Senhor, todos aqueles que envolvemos,
todos que estão em nossos corações, em nossas mentes. Ampara todos os nossos irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de união entre nós. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Tá bom, obrigada. Agora, Valdívia pode fazer o comentário, tá? Ok. Então, aqui nós vamos ver que Jesus falou, né? Quer dizer, a gente deve prestar muita atenção naquilo que Jesus falou, disse, e raciocinarmos com relação àquilo que ele disse. Então, a gente vai ver o seguinte, como diz aqui o Emmanuel, que ninguém julgue que é fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Então, realmente é muito difícil, nós não vamos, de forma alguma, conseguir isso de uma hora para outra. O trabalho é muito grande. E o mestre sábio, como é, como foi, como sempre será, ele dá o exemplo da natureza, né? Então, a gente vai ver o seguinte, a gente tem até o hábito de dizer, eu já ouvi muitas vezes, que a natureza não dá saltos. Realmente, ela vai palmo a palmo. Agora, não ouço ninguém dizer o seguinte, que ela não dá salto, mas ela trabalha continuamente. E nós usamos para nós que ela não dá salto, então estou muito longe, a natureza não dá salto, mas ela não para de trabalhar. Então, a gente vai vendo aqui, ó, primeiro vem a erva, depois vem a espiga, mas a espiga vai chegar. E depois, o grão cheio da espiga. A espiga está lá para se encher de grãos. E nós não, nós temos o hábito de dizer que não dá salto, que é para nós ficarmos na nossa condição de não fazer nada. Então, não dá salto, então ainda estou nessa situação, se colocando sempre numa situação abaixo daquilo que realmente a gente deve seguir. Eu, há pouco tempo, escutei alguém falar no programa de televisão e tal, não sei o quê, e que eu achei realmente ótimo, para nós, inclusive, que estudamos a doutrina espírita. Então, a pessoa passando dificuldades, como muitas pessoas estão passando nessa época, né? Então, a pessoa diz assim, porque acaba descendo a ladeira. E ele disse, não, tem que subir a ladeira. E ele realmente utilizou de todos os meios e modos que ele podia, nessa época difícil de conseguir as coisas, e está conseguindo. E eu falei, realmente é isso. Então, não tem que descer a ladeira. Antigamente se dizia, para baixo todo santo ajuda. Não é, santo não ajuda para baixo, não. Isso é obsessor. Santo quer ajudar para subir a ladeira, para descer, tanto que a gente desce rápido, nem que seja de trambolhão. Mas não é o santo que ajuda, não. O santo ajuda a subir. Então, que a gente tenha isso em mente. Passamos a nossa parte, aquilo que está delineado para nós. Não adianta, eu não sei o que é, porque no íntimo a gente sabe realmente o que é. Então, o cristão e o mundo é isso. E como Jesus falou, eu estive no mundo, mas o mundo não esteve em mim. Então, que a gente vá procurando devagar. Obviamente, não vamos alcançar de uma hora para outra, mas que a gente tenha força e resignação e pedindo muito a Deus que a gente comece a subir ladeira acima.
Então, de uma maneira geral, obviamente, muito mais coisa tem que se falar, mas, em síntese, eu acho que é isso. Então, que nós tenhamos a proposta conosco mesmo, não com o outro, de que a gente comece a subir ladeira acima. Muito obrigada. Então, agora a gente vai passar a palavra para o Vanderlei, que vai continuar a leitura aqui. Tá bom. Vou pedir para passar isso. Então, Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, introdução, a parte final que está precisando, e o capítulo 1, Ouvindo Elucidações. 19 de junho de 2021. Vamos ver. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006, capítulo... Não, está errado aqui. Capítulo 102. Tem que corrigir aí, viu? Não é isso? É isso mesmo? Você pode corrigir aí para já ficar colocado? É o cristão e o mundo. 102. Só um instante, 102. É. Capítulo 102 é o cristão e o mundo. Legal. Muito bom. Obrigado, hein? E Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008, introdução e capítulo 1, Ouvindo Elucidações. Tem um tio ali no ar que não tem, não. Esse funcionário novo que eu botei para fazer, ele faz muito erro. Né? Então tá bom. Então vamos agora para a introdução, terminar a história do peixinho vermelho, né? Ela, onde tem um amarelinho, em breve alcançou o grande rio. Aí. Acho que foi aí que nós paramos, né? Vocês lembram se eu marquei errado? Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Então, vou pedir para a Cláudia ler para a gente. Pode ser, Cláudia? Posso sim. Boa tarde para todos. Boa tarde. Em breve alcançou grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos seus percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com um pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia, para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais do que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo,
abeirou-se dela mais que... Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia, e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro e, não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-o às correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Tá bom, vamos comentar esse pedaço aí, principalmente a parte anterior a esse parágrafo. E como é que você vê o peixinho aí nessa nova experiência? É a experiência do conhecimento, né? Eu acho que ele não estava esperando isso tudo, mas ele estava aberto a esse conhecimento. Eu acho que ele demonstra bem isso, porque ele ficou maravilhado com tudo que aconteceu com ele, né? Conhecimento das pessoas, né, dessas famílias diferentes, que receberam ele muito bem, ele não sofreu nenhum preconceito, como ele sofria lá no laguinho que ele vivia. Ele foi bem recebido, né? Ele recebeu carinho, talvez não, com certeza ele não tinha naquele laguinho. E recebeu orientações, ou seja, eram criaturas benéficas, né, que orientaram ele para os perigos que ele podia encontrar no mar, né, nesse local grande que ele estava entrando. E aí ele foi conhecendo tudo que para ele era novo. Ele estava aberto à observação, que isso é um fato muito importante aqui de se ressaltar, que a gente observe, né, as coisas. E eu acho que foi isso. E aí foi aparecendo, né? Tanto é que interessante nisso tudo aí é o fato dele ter sido engolido pelo cetáceo, né, pela baleia, e ele ter lembrado dos deuses, do Deus dos peixes, né? Deus dos peixes, é o único Deus, né? E ele ter sido atendido, né? Interessante, porque ele era ainda assim incipiente, ele não tinha experiência, né? E apesar dele ter sofrido esse acidente por falta de experiência e cuidado, que pode acontecer também com a gente, ele tinha essa ligação com esse Deus, porque ele cria nele. Se não tivesse crença nesse Deus, ele não estaria fazendo uma oração para ele. Pelo menos eu acho, né? Apesar de que a gente vê casos que as pessoas, em perigos, né, profundos ou perigos assim de morte, elas lembram de um Deus que muitas vezes elas nunca falaram ou pensaram nele, né? É isso. Mas por que a baleia engoliu ele, hein? Eu acho que ela engoliu ele não é porque ela queria fazer mal a ele, porque era a natureza dela. Ela estava trazendo a água, e isso acontece, né? A gente sabe que esse tipo de espécie faz isso, né? Abre a boca e é como se fosse puxa, né? Aquela correnteza vem toda para a boca dela. E ele estava nesse meio, aí ele foi engolido. Mas não foi por mal, eu acho que não foi por mal, né? Vou refazer a pergunta. Por que ele se deixou engolir pela baleia? Talvez porque ele ficou fascinado por tanta beleza, esqueceu da vigilância, né? Bem isso. Ele estava meio deslumbrado, né? Isso aí. Ele queria conhecer as coisas todas, ele ficou um mundo todo diferente, né?
E quando ele viu a baleia, ele não analisou a possibilidade de algum perigo, né? Então mostra-se uma ingenuidade ainda, né? De não perceber o perigo onde está, né? E aí ele foi engolido pela baleia. Então, acho que é interessante, né? Porque quando a gente descobre um mundo novo, a gente tem que ter atenção para refletir um pouco. Ele parece que não refletiu bem na possibilidade de um perigo daquilo ali, né? Ficou impressionado com o espetáculo. Ele estava achando que era um espetáculo, né? Chegou da baleia e não deu outra, né? Foi engolido pela baleia. Então, na nossa vida, a gente pode ter essa ânsia de aprender, mas tem que... me lembra muito a classificação do Kardec sobre os tipos de espíritas, né? Que ele coloca lá no Livro dos Médiuns. Tem vários. Aí tem um que é o último, que é aquele que é empolgado, né? Ele dá um termo. Entusiasmado, não. Bom, depois a gente... É um entusiasmado, uma coisa assim. E ele diz que aquele é facilmente enganado, né? A baleia não queria fazer mal a ele, ela queria fazer o bem a ela, né? Então, a gente tem que abrir o olho para não ser engolido, né? Entusiasmado. Quando a pessoa fica muito entusiasmada, ela facilmente é enganada, né? Iludida. E o Kardec diz que esse é o menos adequado para motivar alguém para ser espírita, né? Mas ele encontrou o pessoal legal, né? Os outros peixinhos, viu muita coisa. Ele estava deslumbrado com o mundo novo que ele estava acontecendo. E aí ele viu o que mais? Ele procurou companhias simpáticas, que nem todo mundo era muito simpático ali, né? Mas ele procurou, aí ele começou a selecionar as companhias dele. E aprendeu a evitar os perigos e as tentações. Então, acho que mostra bem um processo evolutivo. O espírito muito, muito começando, né? Muito primitivo, ele tem ânsia de saber, porque isso faz parte do ser humano e do ser peixe também, né? Peixe vermelho. Mas aí, com o tempo, ele aprende a evitar os perigos e as tentações, né? Muito legal. É interessante, Vanderlei, que você está falando, você está se colocando, e realmente, se a gente for colocar o André Luiz nessa situação desse peixinho, ele foi bem orientado, pelo menos ele foi bem orientado pela dona Laura, né, a mãe do Lísias, que foi essa família que recebeu ele, simpatizou com ele, né, acolheu ele e orientou. Mas a gente observava, quem fez as leituras da coleção, observa que o André Luiz, no início, ele era extremamente curioso, né? Ele queria saber, às vezes ele tinha que se conter, mas o pensamento ficava indagando, aí os mentores respondiam quando podia, quando não podia. Mas é bem mesmo esse quadro, né, que a gente vê da história do André Luiz. Isso mesmo. Vamos prosseguir aí. Eu vou pedir para quem? A Deolinda, pode ler para a gente a continuidade? Continuação. Vivia agora sorridente e calmo,
no Palácio de Coral, que elegera com centenas de amigos para a residência de Tosa, ao se referir ao seu começo laborioso. Veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no Palácio de Coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos, e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que conduziriam ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos de assentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei de guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. Tá bom, vamos dar uma parada aí, Deolinda. Vamos pegar esse trecho. Destaca aí os pontos que você achou. Ele estava vivendo muito bem lá no local onde ele vivia, né, no Palácio de Coral lá. E ele tinha muitos amigos, tinha um lar, né, dele. E quando ele ficou sabendo, foi quando ele ficou sabendo que somente no mar que as criaturas aquáticas dispunham de garantia, né, de sólida garantia. Mas que quando o estio, ou seja, quando a seca chegasse, o lugar onde ele morava, né, poderia secar. E as águas e as outras águas continuariam, né, indo para o oceano, mas haveria locais onde tudo ficaria seco. Aí ele começou a pensar nisso tudo e começou a ter compaixão, que ele trabalhava, ele estudou, mas ele começou a ter compaixão daqueles companheiros que ele tinha vivido lá na infância dele. E aí ele resolveu, né, que gostaria de voltar e salvar aquela comunidade onde ele tinha morado. Aí ele começou a pensar, né, que era uma coisa justa para ele fazer, porque ele tinha conhecimento, ele sabia das coisas que estavam acontecendo,
E ele queria, de qualquer maneira, que aqueles irmãos dele também, né, entendessem essa situação que ele estava vivendo agora, que eram valiosas informações, né, para eles. Isso era o que ele pensava. Aí ele ficou, né, todos aqueles onde ele morava, todos foram muito generosos com eles, né, e ele resolveu, mas que assim mesmo ele ia voltar. Aí ele não hesitou em nenhum momento e resolveu voltar de novo de onde ele veio. Aí ele fez todo aquele caminho de volta, trajeto, né? O rio, os riozinhos pequenos, todo até que ele chegou lá no local onde ele tinha morado. E ele foi achando, né, que quando ele chegasse lá, ele ia ser muito bem recebido. Mas aí quando ele chegou, ele se apercebeu de que nem tinham notado a falta dele. Né? Eles continuavam do mesmo jeito, mais gordos, né? Dormindo muito mais do que dormiam, e nem tinham dado pela falta dele. Né? Então, ele ficou assim, se sentiu ridicularizado com aquilo, porque ninguém deu importância. Aí ele foi procurar o rei daquele lugar, né? Que era o rei dos peixes lá. E contou para o rei o que tinha acontecido com ele, como é que ele estava se sentindo, que ele estava feliz e tinha vindo a fazer um aviso para aqueles irmãos dele. Mas depois que ele falou tudo aquilo, quer dizer, o rei que se sentiu melhor, né? Ele tinha mania de grandeza, então ele permitiu que o peixinho vermelho fosse falar para o povo dele o que tinha acontecido. Então, tá, isso que eu entendi daí. Tá certo. Ô, Vanderlei, Lucidalva, antes de você responder a Diola, eu queria fazer uma pergunta no que ela leu. Posso? Pode fazer a pergunta. Então, quando ele fala assim que todos os peixes continuavam pesados e ansiosos, eu queria saber, e ele estava... Oi? Eles não estavam ansiosos, estavam ociosos. Isso. Sem fazer nada. Aí ele fala que ele estava protegido por flores de lótus. Eu queria saber que flor é essa? O que significa? É uma flor. No Amazonas, principalmente. Uma flor, né? Bem grande, tem uma folha grande. Entendeu? Não é essa? Eu não sei. É como se fosse aqueles golfos que fica ao redor, que fica na água protegendo para não cair nada dentro, aquele limo que fica. Tem lugar que é um limo, outro lugar é flor. Não é um limo, não. É uma flor, né? Uhum. Protegidos por flores de lótus. É uma flor, é uma vegetação que está lá no lago. Tá? Tá. Obrigada, Vanderlei. Eu puxei aí, lá embaixo eu botei uma foto das guelras, viu, Gustavo? Puxa lá. Aí, ó. A guelra é um aparelho respiratório dos peixes, né, que permite ao peixe tirar o oxigênio da água e existir ali. Puxa mais embaixo aí que a gente já pega logo o que vem depois. Esqualo. Esqualo é um gênero de peixes a que pertencem o cação, a lixa eu não sei o que é, o tubarão, o peixe-serra, o anjo do mar, etc. Então, o tubarão é um esqualo, é uma espécie de peixe, né? Tubarão, peixe-serra, por aí vai, tá bom? Vamos voltar lá para o texto, que ele vai aparecer, a guelra já apareceu, né? Lucidalva, pode ler para a gente, já que você se animou aí? Vamos lá. Lucidalva? Lucidalva saiu do ar. Oi,
Vanderlei? Pode ler para a gente? Posso. Então, O vamos lá. o benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para o outro, além do escoaldouro próximo, desdobrando-se outra vida e outra experiência. Lá fora corria regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes, e, por fim, o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícia do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu. Que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros terríveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-lo ao palácio de coral, onde viveriam todos, prósperos e tranquilos. Finalmente, os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abastendo-se de devorar tantas lavas e tantos vermes. Peraí. Abstendo-se. Abstendo-se. Porque o abastendo-se é o contrário. Uhum. Deixando, né? Uhum. Abstendo-se, é isso? Abstendo-se de devorar tantas lavas e tantos vermes nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a vitoriosa jornada. Não, venturosa. Venturosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleição. Ninguém acreditou nele. Tá bom. Comenta pra gente aí, o que você achou disso aí? Você falou com os peixes, contou tudo. Né? No momento em que ele percebe tudo isso, eu acho que foi uma agonia para ele, né, Vanderlei? Você está falando com as pessoas para acreditar no que vai acontecer e ninguém nem olha para você. Eles nem notaram que o peixinho tinha saído de lá do mar, né? No caso, eles nem perceberam que ele tinha saído. E para voltar com tudo isso, ninguém acreditou nele. Só um instantinho. Ô, André, é melhor você entrar aí, porque o Gustavo apagou, viu? Pode continuar agora. Pode continuar. É como eu estou vendo nada. Não, mas vai de cabeça. O que você lembra aí? Então, aí você vê que eles não acreditaram, ainda ficaram rindo do peixinho, né? Ai, Vanderlei, eu não sou... Por que eles riram? Ele contou que viu o mar, né? Que viu tudo que eles viram, tudo que ele viu lá fora, ele descreveu para os peixes. Só que, como eles estavam achando bom o local em que eles estavam morando, eles não acreditaram, talvez para não querer trabalhar, para não querer lutar, sair daquilo ali tudo, né? Acho que eles achavam até que tinha uma vida fácil ali, tudo fácil para eles. Então, não queria batalhar por algo maior.
Primeiro que eles nem acreditaram que existia alguma coisa fora daquilo ali, né? Sim. Né? E outra coisa é que eles estavam muito acomodados, né, ali. E o que ele disse que eles tinham que fazer? Primeiro, ele contou tudo que existia. Né? Que Primeiro, emagrecer, né? Mas primeiro ele mostrou tudo, que tinha, aquilo tudo. Eles não acreditaram. E disse que eles tinham que emagrecer para passar ali naquela coisa. Aí, então, que foi difícil, né? Sim. É interessante isso. Isso aí lembra você o quê, hein, Lucidalva? Para mim, lembra preguiça. A pessoa que é preguiçosa, ela não consegue evoluir por falta de vontade, de coragem. Tá certo. Mas essa história, você pode achar que essa história é parecida com uma outra situação? Eu acredito que sim, Vanderlei. No mundo em que a gente está, a gente vê muitas pessoas fazendo isso, né? Não querer evoluir, não querer estudar, não querer batalhar e ficar na mesma coisa, sabe? É isso que eu entendo. Certo. Elas não querem evoluir, mas evoluir para quê? Para o aprendizado. Para que aprender? Eu acredito que quando a pessoa aprende, ela evolui e trabalha melhor, porque você já tem uma intuição das coisas que o mundo te oferece. Então, se a pessoa estuda, vai saber dizer não quando aquela situação não é boa, né? Eu acredito que é isso. Tá certo. Mas vamos ver o seguinte. Você pode comparar isso que ele mostrou. Ele estava mostrando o que para eles? Um mundo novo, não estava? Sim. Você compararia esse mundo novo a quê? Na nossa vida. Na nossa vida, o mundo espiritual. Ah, muito bom. Isso aí. Então, a gente pode comparar essa viagem que ele fez ao mundo espiritual que alguns peixinhos vermelhos vêm trazer para a gente, né? Uhum. Esse peixinho vermelho, por exemplo, você compararia com o quê? Quem você poderia achar que pode ocupar esse papel do peixinho vermelho? Todos aqueles que estão buscando melhorar sua vida. Não, nesse sentido de estudo, de melhorar a si mesmo. Então, esse é o peixe que ouviu, que acreditou e que ficou magrinho. E aqui mesmo na Terra, eu acredito que o Chico. Mas o Chico, ele entrou lá nesse mundo novo. Quem é que explica que existe esse mundo espiritual? Quem é que vem dizer que tem? A doutrina. Sim, mas a doutrina, quando diz isso, alguém disse para a doutrina. Os médiuns. Não, os médiuns foram os que falaram, mas quem é que contou? Ah, meu Deus. Ai, Vanderlei, aí é difícil. Não é difícil, você sabe. Pensa bem. Olha, a doutrina, quem foi que possibilitou a doutrina vir? Os médiuns, você tem toda a razão. Mas quem foi que disse através dos médiuns? Jesus? Também. Mas só Jesus? Quem é que fala através dos médiuns? Quem fala através dos médiuns? Os espíritos. Ah, muito bem. Então, esse peixinho vermelho são esses espíritos que vêm contar para a gente o quê? Que existe o mar, que existem peixes, que isso. Que existe uma vida nova do outro lado. Do outro lado. Do outro lado de onde? Mundo espiritual. Ah, legal, muito bem.
Então, os espíritos são esses peixinhos vermelhos. Quem são esses peixes gordos, parados, lambendo a lama, comendo larva? São as pessoas que não querem aprender nada na vida. Que não querem emagrecer. Emagrecer significa o quê? Poxa, será que eu vou ter que emagrecer aí para ver esse mundo novo? O que é esse emagrecer? Para mim é ficar parado no mesmo lugar. Não, parado é engordar. Porque se você só come, você engorda. É isso aí. Mas o que representa esse emagrecer? Mudar de vida? Não sei, você que diz. A pergunta aqui sou eu. Porque veja bem, eles estão lá, todos gordos, ninguém quer emagrecer, porque emagrecer significa fazer esforços. E para fazer esforço, muita gente acha difícil. Tá legal. Mas olha só, a gente já saiu daquele lago lá. A gente já viu que aquele mar todo, aquelas águas, tudo que o peixinho vermelho viu é o mundo espiritual, não é? Sim. E o peixinho é um espírito que conseguiu ir para o mundo espiritual. Não é isso? Sim. Aí veio contar para os peixes gordos e ninguém acreditou. Quem são esses peixes gordos que não acreditam? E o que significa emagrecer para eles? Para você entrar... Quer dizer que no mundo espiritual só entra magrinho? Não. Então, esse emagrecer aí é o quê? Eu acho que é o esforço de cada pessoa, Vanderlei. Esforço para quê? Esforço para melhorar... Não, eu quero me dizer uma coisa assim mais direta. Mais direta? Esforço, que esforço você vai fazer para emagrecer? Diz aí. Trabalho? Trabalho. Mas que trabalho? Será que eu trabalhar muito aqui na Terra, eu fico magrinho para ir para o espírito? Trabalhar no bem. Trabalhar no bem. Para eu trabalhar no bem, para fazer o bem, porque todo dia eu tenho vontade de fazer coisa errada. Para eu emagrecer, eu tenho que fazer o quê? O que me faz engordar? Estou gordo de quê? Eu estou gordo de virtude? Ansiedade. Não. Eu estou gordo de virtudes? Nós temos muitas virtudes? Eu acredito que temos. Só é lutar para a gente conseguir vencer as coisas ruins. Lutar para vencer as coisas ruins. Sim. O que são as coisas ruins? Qual é a pergunta? O que são essas coisas ruins que a gente tem que lutar para vencer? Tudo que o mundo oferece, que você sabe que não é bom, mas você quer fazer. Aquilo que não é bom que você quer fazer, você é o quê, por exemplo? Dá um nome aí. Um nome? Ai, meu Deus, que coisa difícil. Olha... Eu acredito que o mais difícil, Vanderlei, primeiro é vencer a nós mesmos. Segundo é vencer o outro. É você aceitar o outro como ele é. Então, vem cá. O que é vencer a mim mesmo? O que eu tenho que vencer em mim? Vencer em mim tudo que você quer. Como é que eu vou explicar para você? Vencer a você mesmo, né? A gente tem muitas tendências, por exemplo, eu me lembro de uma história que tem assim, vamos nessa direção. Nós temos a gente tem um anjinho e um diabinho, vamos dizer assim. Então, a gente não tem isso, a gente não tem isso. A gente tem virtudes e tem a gente tem virtudes, tem umas características boas e tem o que você está chamando de anjinho bom, anjinho mau. O que é? Isso. É o quê? Por quê? Porque a gente tem um lado bom e um lado ruim. Então, se você não trabalhar para você ficar no lado... Peraí. Vamos
quando você diz que a gente tem coisas boas e tem coisas ruins, as coisas boas a gente chama de qualidades, de virtudes. E as coisas ruins que nós temos no nosso íntimo? Você chama de Maldade. maldade. O que mais? Eu posso dar um nome para isso? Pode. Imperfeições. Sim. A gente tem mais virtudes ou tem mais imperfeições no mundo? Imperfeições. Então, tá, quando fala que o peixe está gordo, nós estamos chamando o peixe das pessoas, né? Ele está gordo de quê? De virtudes? De imperfeição. De imperfeição. Então tem que emagrecer. Emagrecer é o quê? É chegar à virtude. Chegar à virtude. Então, diminuir as imperfeições, não é isso? Isso. Muito bem, Dulcidal. Você foi ótima. Então, olha só, o peixinho veio e contou que tem um mundo todo diferente lá. Bonito, né? Maravilhoso. O pessoal morreu de rir. Isso não existe. Quando você diz para o pessoal assim, olha, depois da morte a vida continua. Não existe nada disso. É porque muitos acreditam que está dormindo, né? Ninguém voltou para contar. Aí a gente fala assim, não, meu filho, tem muito peixe vermelho que voltou para contar, que a vida continua. Agora, o importante é que a gente chegue lá em condições boas, porque se eu tiver muito gordo de imperfeição, o que vai acontecer? Eu vou ficar chumbado no chão, né? Chumbado no chão, sem corpo, mas chumbado no chão, preso às coisas da matéria, tá certo? Uhum. Muito bom, Lucidalva, você está danada. Vamos lá. Quero aprender muito mais. Vou continuar aqui. Deixa eu ver quem pode continuar para mim. Ângela Rodrigues. Ângela Rodrigues. Ângela Rodrigues não está respondendo. Então vamos ver outra pessoa. Vamos ver. Dora Pinheiro. Dora? Oi, Vanderlei. Oi, você pode continuar para a gente? Eu não consigo ler, Vanderlei. Não consegue ler, né? Não consigo ler porque eu... Então, vou pedir para outra pessoa. Rose, pode ler para a gente? Hein, Rose? Posso, Vanderlei? Vamos lá. Então, pode continuar aí? Ele parou aonde? Falou, ninguém acreditou nele. Todo mundo riu dele, né? Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome de Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: não vês que não cabe aqui nem uma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual à nossa. Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no Palácio de Coral, aguardando o tempo.
Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As algas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes panchorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. Legal. Continua. O esforço de André Luiz, buscando acender a luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandecem outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Fala, informa, prepara, esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminhos da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com suas obras. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1949. Legal. Você quer comentar para a gente essa parte? Bem, resumindo, né, a atitude dos líderes lá do lago, né, Os peixes gordos. Dos peixes gordos, né, um exemplo, né, muito bom do que aconteceu, né, com a doutrina espírita e o que acontece, né, dos divulgadores iniciais da doutrina terem sido ironizados, né, até perseguidos, e agora também com as atitudes que os nossos irmãos aqui, a maioria no nosso planeta, tem também, com qualquer um que tenha a visão, né, a visão de um mundo, né, de outro plano em que nós estaremos de uma forma melhor, mas que temos que fazer sacrifício, né, emagrecermos, né, para passar, inclusive, essa grade, né, é a porta estreita. É isso aí. Que me vem à mente, né, a passagem, né, da porta estreita que devemos deixar todos os nossos vícios, né, e mais ações para trás e nos esforçarmos para passar pela porta estreita e encontrar esse novo mundo, né, a vida espiritual. E também falando de André Luiz, né, o papel dele, né, sendo também um peixinho vermelho. É isso aí, muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o global dessa história? Algum aspecto que não teve oportunidade de falar? Quer dizer? É aberto aí. É legal essa história, né? É, muito legal. Vanderlei? Oi. Sou eu, Dora. Eu fiquei respondo assim, que quando o peixinho descobriu o oceano, não sei o quê, ele se preocupou em voltar e contar para os peixes gordos
o que existia isso, né? Queria que eles mudassem, que existia um caminho, um lugar melhor. Não era só a gente fica achando que, né, que é só a nossa vidinha, assim, não, mas é todo assim, um espaço, né, uma vida para a gente viver, que é para vivermos, né, juntos, né. Então, eu fiquei assim, achando assim, que ele se preocupou, não vou, mesmo se os caras não sendo gente boa, não sei o que, mas eu vou lá, vou trazer, mostrar para eles que existe outro mundo melhor, não sei o que, mais ou menos isso. Legal, é isso mesmo, né? É. Achei bacana isso que você falou, porque o peixinho ficou assim, ele podia estar ressentido com os outros, né? Que não davam a mínima para ele, né? Nem descansar. Mas ele pensou, não guardou rancor, não guardou mágoa, né? Aquela estrada toda de volta, que não foi fácil, né? Quando ele viajou, teve que perder muitas escamas, muitas dores, né? Para se chegar lá. Ele voltou de novo para chamar aqueles companheiros, para mostrar, mas eles não queriam vir, né? Ele se sacrificou, né? Porque ele nadou com correnteza para ajudar a salvar aqueles peixes, né? E se propôs, né? Vocês têm que emagrecer, vamos emagrecer para voltar, né? Para poder passar. Emagrecer nada, estou quietinho, estou bem aqui na minha lama, vou fazer para sair para onde? Vida boa, né? Às vezes as pessoas são. Às vezes a pessoa fica nessa posição do peixe gordo, né? Assim, a gente tem que parar para pensar o que a gente está fazendo. Oi, quem quer falar? Sou eu, Salete. Oi, Salete, diga. Eu também pensei o seguinte, quando esse voltar para ajudar os que estão na lama, por um aspecto, a gente também pode pensar, assim, da Alcione, né, dos espíritos que, retemperados lá na fonte pura, quer dizer, não é o nosso caso, porque a gente ainda está na lama, veio para tentar sair dela para ajudando, mas os espíritos que renovados, percebendo, imbuídos já desse ideal de caminhar, vendo a necessidade de favorecer o progresso dos irmãos que ficaram, são como peixinhos vermelhos também, né? Que vêm à Terra. A Alcione estava na estrela lá de Sírios, com trabalhos importantes, né? Se preparou 10 anos para voltar para ajudar, né? O Pollux e outros familiares. E ele foi um pachorrento que não queria sair da lama também, né? Apesar de ter significado muito aquele exemplo dela. Fiquei pensando isso aí. Legal. Quem mais quer falar? Ô, Lelê. Fala, Sônia. Eu também achei interessante que uma coisa foi a situação deles primeiro, né? Que eles estavam naquela condição de pachorrento lá, comendo aquelas larvinhas, etc. e tal. Até aí era compreensível, porque eles ainda não tinham conhecimento e achavam que aquele universo era o único deles lá. Mas o que eu fiquei refletindo é que, depois que o peixinho vermelho saiu, voltou trazendo os esclarecimentos e esclareceu para eles, é interessante isso, ele esclareceu, ele falou, ele disse, ele mostrou, exemplificou e falou que ele mesmo tinha vivido. E eles permaneceram na mesma situação, aí já não era mais por conta de falta de conhecimento, era por uma questão de acomodação mesmo, né? Eles preferiram se manter naquela condição, mesmo sabendo, porque mudança demandava esforços. Precisaria ter esforços para poder mudar e realmente verificar, assim, mesmo que eles poderiam ter ficado assim com dúvida, será mesmo que ele está falando a verdade? Quer dizer, vamos pelo menos tentar fazer um esforço, não vamos lá ver se ele está fazendo. Não, eles nem sequer se predispuseram
a mudança, né? Por quê? Porque eles não queriam fazer esforço. Eu fiquei lembrando que, fazendo uma comparação aí com esses espíritos bondosos do Cristo, né? Esses espíritos de luz que fazem os seus esforços para chegarem até nós, para trazer o conhecimento, aí a gente toma o conhecimento e isso continua na lama, naquele barro lá, naquela situação. Por quê? Porque não é porque não tem conhecimento, é porque já tem o conhecimento, mas o processo de mudança é individual de cada um e a pessoa que tem que fazer o esforço para poder crescer, né? E galgar um patamar mais acima. E esse esforço, e esse crescimento demanda esforço, querer, ter vontade, ter desejo, né? Esforçar. E às vezes a gente, mesmo com conhecimento, a gente ainda continua no poço das nossas imperfeições, porque elas trazem prazer. E você fica ali acomodado, aquilo ali é agradável, aquela situaçãozinha ali, do prazer, da imperfeição, aquela coisa ali é confortável ali para você, que você fica mantido ali. Porque se a gente avaliar no nosso mundo de hoje, a gente tem muita informação. Nós mesmos temos muito conhecimento e a gente vê que tudo esforço desses espíritos superiores que trouxeram e trazem para nós, em última instância, é do Cristo, né? Que traz para a gente essas informações todas. Mas eles não vão fazer a caminhada para a gente. A gente vai ter que fazer essa caminhada. Agora, eu fiquei pensando na coisa do lago que secou. Na verdade, né, o lago da gente não vai secar, porque a nossa vida continua, mas acho que as dores vão chegar, e essas dores vão fazer com que a gente reflita, pense e avalie, e ver que o que a gente está valorizando aqui na Terra, que é tão pequeno, né, isso aí vai acarretar sofrimento para a gente vai ter que deixar isso de qualquer forma. Porque a gente viu lá que os peixinhos lá não quiseram sair, o lago foi e secou. As dificuldades chegaram e secou. Com certeza eles devem estar, ou não, né? Isso aí é uma história, mas é uma coisa para a gente pensar, que as dores vão chegar e as dificuldades surgem, e a gente já tendo esse conhecimento, a gente não precisa esperar o lago fechar, né? O lago secar, né? Acho que a gente pode começar a querer fazer esforço e levar muito a sério as orientações que os espíritos trazem. Eu fiquei lendo esse livrinho aqui, essa historinha é uma historinha bonitinha, né? Uma história agradável, mas ela traz para a gente uma reflexão muito profunda, para a gente refletir, né? Se a gente está na condição dos peixes lá no lodo, ou a gente está querendo fazer esforço aqui, como o peixinho dourado, o peixinho vermelhinho aqui. Mas o crescimento, ele demanda sofrimento, esforço, vontade, desejo de crescer, até em agradecimento aos espíritos bondosos, né, que trazem para nós esse caminho. Mas eles não vão percorrer o nosso caminho, a gente vai ter que percorrer. Eu achei muito profundo e fico refletindo realmente na grandiosidade desses espíritos bondosos, com tanto conhecimento que a gente já tem, e a nossa dificuldade de querer fazer esforços e vontade para poder aproveitar esses conhecimentos que eles nos trazem. É isso, meu querido. Eu vejo o seguinte, ali tem aquele lago ali, na verdade, eles não adquiriram conhecimento, né? Porque eles negaram a fonte, né? Eles já disseram de antemão que ele estava maluco, aquilo não existe, os imundos é só aquilo que ele dá. Então ele não assimilou nada. Eu acho que existem muitas pessoas que estão nesse lago particular, com grupos, né, de pessoas afins. Aqueles que nem levam em consideração, acho que isso é loucura, que não existe nada além da morte, né? E eles vivem nisso aí. Por mais que se fale, eu não acredito, não sei, você está maluco, você não tem nenhum fundamento, né? Ela nega por parte. Agora, aqueles que estão numa outra condição, que
que aceitam aquilo, né? Que eu vejo que eles não atenderam ao apelo do peixinho vermelho porque tinha que fazer sacrifício. Não. Eles não atenderam porque eles não acreditaram em nada do que o peixinho falou. Então, aí morre qualquer assunto. Agora, aquele que ouve o peixinho vermelho, né? Nós estamos ouvindo vários peixinhos vermelhos, né? Do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos André Luiz, o irmão Jacó, muita gente falando, né? A gente ouve aquilo e a gente não se dispõe a emagrecer, aí é uma coisa complicada. Eu acho que talvez até seja mais grave, né? Porque no caso daquele que não aceita nada, isso é uma condição de ignorância completa. Agora, aquele que sabe que é verdade, né? Nós sabemos que é verdade. E a gente não se esforça para emagrecer as nossas imperfeições, para poder passar na porta estreita, né? Como disse a Rose, né? Você tem... Quando Jesus falou que a porta era estreita, é que tem que emagrecer, né? Tem que passar ali bem magrinho, tirando as imperfeições, né? Com as imperfeições pesando muito, só dá para passar na porta larga. Só que a porta larga bota a gente lá no fundo, né? A porta estreita, o pessoal mais levezinho vai para mais alto, né? Vibratoriamente. Então, aí, realmente, a gente vai ser analisado. Nós vamos nos analisar depois, com um grande arrependimento. Puxa, eu sabia disso e não emagreci, né? É igual o pessoal que, quando vai chegando perto do verão, começa a emagrecer para ir à praia, se mostrar bonito, né? Nós vamos sentir o peso da gordura espiritual, da condição de pessoas cheias de imperfeições ainda, né? Quando poderia ter começado um processo de luta, né, para diminuir essa coisa. Eu acho que o secar o lago, eu entendo que, quer dizer, por mais que a gente se coloque nessa ilha não, nesse lago fechado, né, dentro de nós mesmos, sem abrir a capacidade de ver além daquilo ali, esse mundinho particular que a gente cria, ele vai secar. Nós vamos ser jogados em outra realidade, e quer a gente queira ou não, e vai acontecer isso, né? Como é que o senhor classifica esses que não quiseram nem ouvir? O que não quer ouvir é uma questão de... Em termos de condição, assim, espirituais, seriam primitivos, não? Como? Seriam primitivos? Seriam... Porque eles não tiveram conhecimento? Como é que... Eu não consegui entender muito bem. Não, eu vejo como aqueles que não têm a maturidade do senso moral, que o Kardec fala. Quer dizer, a pessoa que ela está muito voltada para a matéria. Não necessariamente, porque o que os espíritos primitivos, eles têm inato neles, que a gente vê lá na Gênese, né? No céu e inferno, inato neles também, o sentimento de que a vida continua. Eles não sabem como é que é, mas tem esse sentimento. Tem o sentimento da existência de Deus, de um Deus, né? Agora, essa atitude de agora é mais no sentido das pessoas que estão acomodadas na condição material e não pensam, não refletem, não amadureceram essas ideias, elas bloquearam. E as pessoas intelectuais, pessoas inteligentes que não aceitam a existência da vida após a morte. Elas não aceitam, então elas não querem nem saber, né? Não quer saber, não acredito. Você diz, não é nem por questão de
de fazer esforço ou não, é para não acredito naquilo. Então, eu estou vivendo aqui na Terra, eu tenho que me esforçar para quê? Para ganhar as competições que existem na vida aqui, que são muitas. Então, eu vejo dessa forma aí. Não é uma ignorância intelectual, é uma ignorância espiritual e um bloqueio. Ela não quer, porque naquelas condições ela está bem. Ela está bem, não quero saber de nada, né? A gente vê muita gente assim, ela está bem, quer dizer, está com saúde, está com dinheiro, está atendida, pode não estar muito bem, mas está dando conta. Ela não quer saber. Mas quando chega o momento difícil, encarar a verdade, a morte, uma doença grave, aí a pessoa pede, ora por mim lá, ora por mim, fulano, vem cá, não sei quem, entendeu? É uma outra atitude, só na hora do desespero. E essa hora do desespero é quando o lago começa a dar sinais de que vai secar, né? E aquela situação cômoda vai desaparecer, né? Eu vejo assim. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Que nós vamos começar o capítulo 1, mas acho que nós temos 10 minutos. Acho melhor a gente procurar explorar bem isso aí, porque não vai dar para a gente pegar muita coisa do capítulo 1. Vanderlei, Sim. tem uma passagem aqui que eu queria explorar um pouquinho mais para saber de você. Ele fala assim, ó. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou planteando lavas temporárias. O que significa tudo isso? Leiteando. Então, quando ele fala há muitos, ele está comparando a história com as criaturas humanas. Sim. Né? Então, há muitos peixes humanos, quer dizer, homens que atuam da mesma forma que aqueles peixes gordos. Tá certo? Que sorriem quer dizer, eles sorriem por quê? A pessoa não sorri quando está sofrendo. O que é mordacidade? Mordacidade é uma ironia. É a pessoa debochar do outro, da crença do outro, entendeu? Sim. E a indiferença. Esse assunto não me interessa. Eu sou indiferente a isso. Poxa, você sabe que aconteceu isso aqui, que já estão comprovando a reencarnação, não sei o que a vida prossegue. Isso não me interessa, não. O que me interessa? O que me interessa é a Bolsa de Valores, né? Como é que está o câmbio, o que me interessa são os meus negócios, a casa que eu estou construindo, que eu estou fazendo, a roupa que eu vou comprar, entendeu? A pessoa tem outros interesses, ela não está interessada. Não, a vida futura, não, isso aí não existe, entendeu? Procurando locas passageiras, quer dizer, os peixes ficavam em locas, né, em recantos lá daquele pequeno lago, procurando ficar no seu cantinho, mas que são passageiras, elas não são eternas, porque a vida física não é eterna, né? Procurando locas passageiras ou pleiteando, né? Pleiteando querendo, pedindo, procurando obter. Vou pleitear um aumento, eu quero um aumento, vou pleitear um aumento de salário. Ou pleiteando larvas temporárias. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Isso é que eu falo aqui, a mulher do telefone fala junto, né? Ela responde ali, entendeu? Então, Esses lavas temporárias são as coisas que a gente procura aqui na Terra que sabe que é só aqui mesmo, né? Temporária. Às vezes é temporária, a gente continua vivendo aqui na Terra e a coisa passou, né? Você vê, por exemplo, os homens que detêm poder, um presidente da República, por exemplo, aquilo é temporário. Então, aquilo passa. Uma pessoa importante, aquilo passa.
Às vezes Ou pode continuar do outro lado, né? Se a pessoa levar esse lado material para lá. Mas já estamos trabalhando aqui, ela é temporária nessa vida aqui. Tudo aqui nessa vida é temporário. O poder, a riqueza, né? A beleza, a força, tudo isso é temporário. Certo. Obrigada. Nada. Então, eles esperam um paraíso gratuito, com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Quer dizer, existem as pessoas que acham que é assim. Não, depois, aqueles que creem, né? Existem aqueles que creem na vida após a morte, mas que acham que eles vão ganhar aquilo gratuitamente. Eu vou para o céu, porque eu garanto isso. Tá bom? Depois da morte do corpo. Mas há muitos que nem pensam nisso, eles estão só preocupados em estar bem aqui no mundo, né? Então, aqui no final, o Emmanuel coloca uma coisa importante, né? Mas sem André Luiz e sem nós, outros espíritos também, né? Humildes servidores de boa vontade para todos os caminhos da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras, as inesquecíveis, né? Que não se pode apagar. A cada um será dado de acordo com as suas obras. E veja só, a vida espiritual, ela só pode ser mais conhecida com a vinda dos espíritos através da mediunidade para nos dizer como é. Então, quando você pega lá o livro Céu e Inferno, tem uma lista enorme de espíritos nas mais diversas condições, relatando a vida espiritual em que eles se encontram. E mostram para a gente que aqueles que são felizes porque na Terra fizeram o bem. E os que são infelizes são aqueles que na Terra não fizeram o bem. Eles podem ter feito o mal, podem ter ficado sem fazer coisa alguma, né? E aí encontram a vida. E o André Luiz, ele traz para nós um aspecto da vida espiritual. Ele não desvenda todos os aspectos da vida espiritual. Veja que há um momento em que André Luiz ele se desdobra lá nas câmaras de retificação e vai se encontrar com a sua mãe numa esfera superior. Mas naquela esfera superior não existe nenhum esclarecimento, nenhum desdobramento assim, de mostrar como é a vida naquela esfera em que ela vive. Então ele trouxe para nós, para conhecimento nosso, que é o que nos interessa mais, que é uma colônia espiritual e uma realidade espiritual, não só da colônia, mas das outras colônias assim, e das próprias condições sombrias daqueles que não estão bem no mundo espiritual, ele trouxe para nós. Por quê? A gente viu aqui nesse livro, nós vamos ver de novo, né? Nós já vimos nos capítulos e em todo o livro a gente vai ver que a maioria da humanidade vai para as zonas sombrias. Porque a maioria está distante de um esforço de emagrecimento do espírito das suas imperfeições. E o André Luiz nos traz a colônia Nosso Lar, nos mostra várias coisas dali, adaptadas ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento. Ele mostra que a colônia Nosso Lar, o que é? É uma colônia que prepara as pessoas para voltar para a Terra ou que prepara as pessoas para ir para esferas superiores. Por exemplo, a mãe do André Luiz, ela esteve em Nosso Lar e foi para uma esfera superior, mas vai reencarnar também. E então, aqueles espíritos que estão ali em Nosso Lar, a grande maioria, pelo que a gente deduz,
está se preparando para voltar para a vida física, para reencarnar. Então, ele trouxe para nós o que nos interessa saber. Não faz sentido nós que estamos se a gente chegar a uma condição, chegar no mundo espiritual, em condições de felicidade relativa, pelo bem que fizemos, não faz sentido para nós querer saber como é a vida numa esfera muito mais elevada, que nós não vamos para lá, em termos gerais, né? Nós vamos ter pessoas, como o caso da Alcione, que estão numa esfera muito superior, mas ela não é a característica da Terra. Ela tem uma característica superior, já não precisava mais reencarnar aqui. Entendeu? Então, eles estão trazendo para nós informações, como o peixe vermelho que ele é, informações importantes que são úteis para nós. Então, a gente viu lá a mensagem inicial, né? O que é? Deixa eu ver se é. Que eu misturo os capítulos. Eu acho que é esse mesmo. Essa aqui mesmo. Cristão e o mundo. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. Então, nós temos que obedecer a essa orientação. Não adianta a gente querer dar um pulo para ver como é a vida lá em cima, para onde a gente não vai agora. A gente ainda está tentando cultivar essa espiga dentro de nós, né? Então, temos que dar conta das nossas tarefas agora, vencer as nossas más tendências, ou pelo menos iniciar o processo de luta contra as más tendências, para que essa planta produza alguma coisa. Depois, então, é que a gente vai pensar em ir para as esferas superiores. Não é isso? Tá bom? Tem mais alguma coisa? Alguém quer colocar? Destacar? Só uma fonte inesgotável, né? De conhecimento, de ensinamento. Quanto mais a gente lê, mais a gente... É verdade. Eu acho o seguinte, tem uns peixinhos vermelhos que vêm para cá para contar para a gente e nos estimular a ir para o mar aberto, né, grande. Às vezes nós, se não seguirmos as orientações direito, nós vamos chegar do lado de lá com um peixinho vermelho de vergonha, né? De vergonha. Você é um peixinho vermelho? Não, eu só estou com vergonha. Vanderlei, eu queria fazer mais uma pergunta. Diga. Como você falou que tem muita gente se preparando para voltar, claro que vem muito espírito evoluído, a gente sabe, pelo nosso conhecimento, que o mundo não acaba. Mas, se as pessoas estão morrendo, todo mundo... Tem gente que fala assim, vai acabar em fogo, vai acabar em água. A gente sabe que não é nada disso. Então, sempre fica alguém na Terra esperando a volta desses espíritos. Como é que é? Tem pessoas que falam que o mundo vai acabar em água e outros falam que vão acabar em fogo. A gente sabe que não é nada disso, porque a gente vai e volta. E como você falou, que tem espírito evoluído, voltando, então fica sempre alguém esperando, mesmo que morresse a humanidade inteira, sempre fica alguém esperando a nova volta, novo mundo, vamos dizer assim. Olha, ninguém vai ficar esperando, não. Porque esse é um processo natural. O pessoal morre depois e reencarna. Ao mesmo tempo que está morrendo gente, tem gente nascendo. Entendeu? O mundo vai acabar, sim, mas daqui a uns bilhões de anos. Sim. A gente morre antes do mundo acabar. Morre, nasce, entendeu? morre, nasce. Então, e os espíritos que estão reencarnando não são só espíritos evoluídos, não. Tem espíritos sem evolução, né? Tem espíritos com dificuldades que estão projetando melhorar, fazendo planos para servir melhor.
bebendo nas fontes puras do mundo espiritual e voltam para cá para servir. E a gente tem que fazer o possível não, temos que fazer o nosso dever, porque o nosso dever é possível. Então, cumprir o nosso dever em relação ao mundo, a César, dar as coisas de César, dar a César o que é de César, e também as coisas de Deus. As coisas de Deus são dentro do nosso coração. Atender às leis de Deus, de amar o próximo, amar a Deus, trabalhar, servir, né? Cooperar, que aí nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? Tá bom? Esse negócio de que o mundo vai acabar em fogo, em água, não sei o quê, isso é coisa de quem não ouviu o Peixinho Vermelho. Peixinho Vermelho não conta essas coisas, não. Isso é da cabeça de pessoas aí. Tá bom? Peixinho Vermelho é flamenguista. Olha só. Não, é americano. Olha só, Peixinho Vermelho. Do América. Tá bom, então. Então vamos encerrar a nossa historinha de hoje, né, do Peixinho Vermelho. Muito legal, né? Eu adoro essa história. Muito bom. Ela ficou bem legal da gente estudando aqui mesmo. Ampliou a visão a dessa, né? Já veio outras vezes, mas agora ela cresceu. Já é a segunda vez, né, que ela cresce. É. Vou pedir para Sheila Cardoso fazer a nossa prece. Pode ser, Sheila? Estou com saudade da Sheila. Ah, desativei o telefone. Eu tenho uma certa dificuldade, mas estou conseguindo melhorar. Isso aí, tá bom. Então vamos, né? Então vamos nesse momento assim de profundo agradecimento, né? Ao alto, ao grupo querido do Boa Nova, a oportunidade valiosa, Senhor, que nós estamos recebendo sempre, de tantos esclarecimentos que, com certeza, Senhor, nos dão um direcionamento melhor, que nos conduzem, Senhor, de uma forma mais profunda, mais clara, a Ti, Senhor, aos Teus passos, a tudo aquilo que Tu nos mostra com a Sua mensagem de amor grandiosa, que nos oferecem somente o quê? A felicidade, para que nós possamos fazer as escolhas melhores para as nossas vidas. Por isso, Senhor, é que agradecemos e rogamos sempre que possamos ter sempre essa coragem moral, o esforço, a determinação, a vontade, Jesus, de acertarmos, de seguirmos essa luz que vem apontando, Senhor, para a nossa felicidade real, como seres espirituais. Obrigada, então, e mais uma vez a gente vem pedir que por todos os que estão partindo nesse momento, porque para que eles possam encontrar, Senhor, o esclarecimento, o entendimento, e também a todos os que estão trabalhando, que continuam na luta do trabalho para ajudar, para compreender a esses que estão, Senhor, acamados, e que eles sejam beneficiados pelas preces de todos que têm a boa vontade. Então, Senhor, que possamos continuar trabalhando e estudando, para que todos nós possamos nos melhorar. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e possamos ter uma semana de muita paz. Graças a Deus. Obrigada, muito obrigada. Obrigado a você, viu? Sheila. Obrigada.